Oi, moçada, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Estamos aí no meio de uma pandemia com esse coronavírus que dia após dia vem aumentando. E pandemia significa isolamento, e isolamento horizontal significa ficar em casa. E ficar em casa é não ter aula, e para quem tem filhos, não ter aula é ter as crianças o dia inteiro em casa, ocioso, né? Com aquela energia, e a gente fica aí perdido no que fazer, que você começa a inventar um monte de coisa, né? Para comer, e eles comem, e a gente não dá conta de tudo isso. E eu fui dar uma olhada sobre a questão dos acidentes domésticos nessa época de pandemia e tive uma surpresa e não surpresa, porque a gente já percebe isso durante as férias, então eu achei que não fosse ser tão diferente agora na época da pandemia. É que a gente tem um aumento no número de ocorrências com acidentes com as crianças em casa. O primeiro deles são as quedas, principalmente de bebês, né? Quando a gente fala de queda, a gente tem que ter muito tato para avaliar. Bebê cai, criança cai, é normal, né? Mas o choro tem que ser avaliado, a estrutura, né, tem que ser avaliada, porque associado à queda, a gente tem a fratura. Uma coisa que é importante a gente salientar e compartilhar isso, até vocês compartilharem com as pessoas, é que o pedir ajuda, o número do SAMU, o 192, que é o pedir ajuda, ele é primordial. E algumas pessoas, elas deixam de pedir ajuda porque elas falam que não tem crédito no celular. E compartilhem isso com quem vocês conhecem. Não é necessário ter crédito no celular para ligar para o serviço de emergência 192 ou 190. 192, que é o serviço do SAMU, não é necessário, não precisa ter crédito. Então, mesmo que o celular tá lá, eu não tive crédito, tô sem crédito, não tive tempo de colocar, não tenho dinheiro para colocar, né? Todo mundo em casa, isolamento, parado, trabalha, não trabalha, a gente já sabe de toda essa situação econômica. E aí a gente corta os supérfluos e o celular passa a ser uma coisa supérflua. E então é importante pontuar e compartilhem com todos que vocês conhecem que não é necessário ter créditos, bônus ou créditos para ligar para os serviços de emergência. É importante isso, porque tem muita gente que deixa de ligar porque ela acha que como ela não tem crédito, ela não liga, né? Então, voltando a falar sobre a questão das crianças em casa. Um dos principais, ou o primeiro de todos que eu vi, o primeiro problema que se tem com a criança em casa é a questão da queda. Como eu disse, é comum criança cair, principalmente as crianças que estão aprendendo a andar ou que estão naquela fase de começar a andar e começar a fixar, né, e colocar esse corpo de pé e essa bacia, encaixar nessa bacia de uma maneira firme. Então, é comum a criança cair. O que a gente tem que ter e saber é avaliar. Ah, Tilane, mas eu não sou enfermeiro, eu não sou médica, como é que eu vou saber? Então, a gente avalia o choro, a gente avalia, caiu com o joelhinho, caiu, bateu o bracinho, vamos olhar. Tem alguma coisa nesse braço, né? Tem alguma coisa nessa perninha? Você olha para o bracinho, ele tá diferente do que você tá acostumado a ver enquanto anatomia. Não tenta mexer, né? Porque às vezes eu tenho uma fratura de braço e aí a pessoa olha, parece meio torto e quer colocar no lugar. Não tenta mexer. Deixa tentar
deixa o mais confortável possível isso para a criança e peça ajuda. Tilane, como é que eu vou levar meu filho na UPA com esse monte de coronavírus? Não tem jeito, às vezes é necessário, né? Coloca a máscara de proteção e vai para o serviço. Procura o pronto atendimento, procura a UPA para saber se a gente não tem uma fratura nesse membro, né? Joelhinho, caiu, só ralou o joelho, ou caiu de bumbum, tá com a fralda. Sempre avalia, sempre dá uma olhada. E o choro da criança, que caiu de bumbum, tá com a fraldinha, só caiu, perdeu o equilíbrio, caiu e não teve nada demais, é diferente do choro de uma criança, por exemplo, que faz uma fratura pela queda. Então, o choro é um limiar, a gente tem que ter esse cuidado e sempre avaliar esse membro. É mega importante. O segundo item, ou o segundo caso, né, que é mais comum acontecer agora, o segundo acidente doméstico mais comum são as queimaduras. Queimadura é um problema. Com criança pequena, então, é assim, terrível. Aquelas orientações de quando estiver fazendo almoço, vira o cabo da panela para o lado de dentro do fogo. Não deixa a criança chegar, tá usando o forno, não deixa a criança chegar perto, coloca uma cadeira, alguma coisa para a criança não passar para a cozinha. Isso é essencial, né? Porque a gente já viu nas aulas N casos de crianças que se queimam e que têm queimaduras graves por bater a mãozinha no óleo quente, por colocar a mão no forno quente. Então, tem que se tomar cuidado. É muito importante. Mamães que estão naquela correria do dia a dia, que aquela coisa, criança e janta e almoço e casa e todo aquele alfazer, de repente esquenta a água, coloca na banheira e esquece de colocar a água fria para poder misturar e deixar essa água confortável para o banho. Cuidado, né? Antes de colocar o bebê na banheira, testem a água, coloca a mão dentro, vê se a água está numa temperatura que seja suportável, que está gostosa para você, porque a gente tem também esse tipo de queimadura. Uma coisa que é importante salientar e reforçar, a gente também já falou nisso na aula, mas nunca é tarde para pontuar. Hipoglós não precisa passar. Pomada, encher de pomada hipoglós. Pasta de dente, não precisa. Açúcar, café, eles não ajudam, eles, ao contrário, atrapalham. Então, queimadura, fez uma queimadura, você percebeu que essa queimadura, ela, né, tá formando uma bolha, não tira a bolha, não fura a bolha, não tira aquela pelinha, nada disso. Procurem o serviço de saúde. Levem a sua criança procurem ajuda profissional. Não tentem resolver em casa com pasta de dente. Aí eu já vi mãe que fura toda a bolha e passa a pasta de dente. Aí a criança berra, porque a pasta de dente ela arde, né? Ela tem o mentol, aí cai naquela pele que já tá machucada. Não precisa. Açúcar e café servem para fazer o café e adoçar, não servem para queimadura. Não precisa de nada disso. Procurem ajuda, procurem o serviço de saúde. É isso que se tem que fazer. O terceiro caso que a gente tem são os envenenamentos. Tilane, como assim envenenamento? Principalmente os envenenamentos de criança com aqueles venenos para barata, para formiga, que lembram açúcar. Cuidado com aquilo. Porque às vezes eu coloquei ele em cima no guarda-roupa, e aí foi tirar alguma coisa, caiu, e a criança põe o dedinho na boca e acha que é açúcar e põe aquilo na boca. Cuidado.
Sem contar com a questão dos venenos em spray. Agora na internet, ai meu Deus, tem aquela coisa do spray que elas colocam na boca lá. Então, cuidado. O envenenamento, ele é a terceira causa de acidente doméstico hoje em dia com a pandemia, é a terceira causa, né? Então, cuidado com os envenenamentos. Associado ao envenenamento, a gente já fala da intoxicação alimentar. Cuidado com o que vocês dão, cuidado com o que é ofertado. A gente, criança em casa, né? Todo mundo quer dar tudo para comer. Cuidado com tudo isso também, porque às vezes a criança não está acostumado com aquele tipo de alimento, não é um alimento que você faz continuamente, não é um alimento que é comum. Então, quando for fazer um alimento diferente, experimentem antes e toma cuidado com o que vai oferecer. Fiquem olhando, se aparecer alguma coisa, né, na pele, apareceu um grosseiro, fiquem atentos, porque além da questão do envenenamento, a gente também tem a questão da intoxicação alimentar, que tá ali, ó, juntinho. Aqui, vai tomar mamadeira, esquece a mamadeira no chão, ou esquece com esse tempo maluco, esquece a mamadeira e azeda, a criança toma, dá uma mamadeira azeda, enfim. A gente tem N casos que podem acontecer e que a gente consegue prevenir. Eu sei que é difícil. Eu tenho um adolescente em casa agora que na primeira semana, ok, o celular. Na segunda semana, ok, o celular e o videogame. Na terceira semana, o celular e o videogame já nem era mais tão legal. E agora ele já tá entediado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles querem comer e eles querem, né? Então a gente tem que ficar em cima. A fruta, né? Tirar, às vezes a fruta bateu um cantinho, alguma coisinha tá começando a apodrecer. Cuidado, vou tirar a parte boa. Não, nada disso. Cuidado com essas coisas. Mais um item é a asfixia, principalmente dos bebês. O bebê que dorme no meio de pai e mãe e que às vezes vira e acaba ficando com o rostinho para baixo e não consegue levantar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. As brincadeiras, a brincadeira da farinha, né? A questão da asfixia, do talco, porque eu vi já brincar com talco, brincar com farinha, aquela que vai no rosto. Então, a gente tem que ter discernimento e tem que avaliar essas brincadeiras. Átila, tem que avaliar. Tem que avaliar porque dá problema. A gente já teve casos aí de crianças que acabaram se asfixiando com farinha, com talco. E criança é assim. Se eles estão sozinhos, então por 5 minutos que você deixa... Hoje eu ouvi uma mãe muito que eu achei até engraçado. Ela disse que ela tem medo do silêncio. Porque quando tá em silêncio, a filha dela tá aprontando, né? Então a criança mistura farinha com talco, com bicarbonato, com o que ela achar que é branco lá, que para brincar ela põe. E aí pode se asfixiar. A gente também tem que tomar cuidado com isso. E o último item é o afogamento. Apesar de agora a gente estar entrando na época do frio, então os afogamentos em piscina tendem a diminuir, né? Mas cuidado com os bebês no quintal, com os baldes. E afogamento não. A primeira coisa a se fazer é pedir ajuda, é ligar para o 192, é fazer compressão cardíaca, é avaliar. Não tem muito que você tem que manter, tem que pedir ajuda para o 192, porque daí você tem uma orientação médica, né? No telefone ele te orienta e você sabe o que fazer. Então, isso é essencial. Então, o pedir ajuda, em todos os casos que eu acabei de pontuar, é essencial. Porque você conversa com o médico, ele está do outro lado, tranquilo, e ele consegue te acalmar, e ele consegue te orientar via telefone. Ele faz telemedicina com você até que a ambulância chegue para poder te dar o suporte necessário. Tá bom? Cuidado com as crianças. E ó, beijo. Tô morrendo de saudade. Não vejo a hora da gente voltar e ficar junto de novo. Tchauzinho.